Olá pessoal, hoje então nós vamos continuar as atividades de língua portuguesa, página 50. Então nessa atividade 5, nós temos que recortar essas imagens que aparecem aqui ó, na aba lateral. Vocês podem observar que do outro lado da página não tem nada escrito, vocês vão recortar aqui nesse pontilhado, e depois recortar cada uma dessas imagens e colar no quadro que tem a palavrinha que ela representa, tá? Então, por exemplo, esse calendário aqui de janeiro, eu vou colar ele aonde? Na ideia, no sono, na diversão, vou colar ele no calendário, né? Então, eu vou ver cada figura dessa, o que ela representa, ó, tem o controle do videogame, o microfone, a lâmpada, né? O menininho, essa anotação com a caneta, esse símbolo aqui, ó. Quando a gente usa esse símbolo? Quando a gente está com. Então, aí eu vou relacionar, tá? Essa imagem ao que ela representa e colar aqui nos quadros correspondentes, certo? Atividade 6. Leia essa dica e responda as questões a seguir. Então, nós continuamos trabalhando o texto que traz dicas de como produzir um vídeo, tá? Então, uma das dicas era: o vlog pode falar de assuntos específicos, como que games, moda, cinema, ou abordar assuntos variados, sem um tema fixo. Se você tivesse um vlog, falaria de algum assunto específico ou de assuntos variados? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Se fosse você, o que você preferiria? Falar apenas de um assunto ou de assuntos variados? Atividade B. Quais foram os assuntos específicos citados nesse texto? Aqui nessa dica, ela dá exemplos de assuntos específicos. Quais são eles? Então, volta lá, lê de novo, né? E anota. Letra C. Games é o mesmo que? O que é game? Quando a gente fala em game, nós estamos falando de jogos, né? Releia o que diz a segunda dica e depois responda as questões. O ideal é fazer as filmagens em um local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. Nada de gravar num lugar muito escuro ou claro demais. Então, letra A. Circule a expressão além disso. Aqui, ó, vocês vão circular com o lápis. E observe que ela retoma o que foi dito anteriormente. Além disso, o que ela já mandou você fazer antes, tá? Além do que? Além de fazer as filmagens em um local com pouco barulho. Então, reescreva o trecho sublinhado, recuperando o que o que essa expressão está se referindo. Então, vamos lá. Então, em vez de eu escrever, o ideal é fazer as filmagens em local com pouco barulho. Além disso, tome cuidado com a luminosidade. O que o além disso? Além disso, o que? Então, nós vamos escrever, tá? Reescrever, aliás, né? Além de fazer as filmagens em local com pouco barulho, tome cuidado com a luminosidade, tá? Muito bem. Próxima página, atividade 8. Releia o trecho correspondente à terceira dica e observe a palavra sublinhada. Sublinhada é o que está com o traço embaixo, a palavra assim. Anote todas as ideias que tiverem em uma folha de papel. Assim, não correrá o risco de esquecê-las depois. A palavra sublinhada expressa uma relação de adição ou conclusão. Quando a gente diz anote as ideias que você tiver em uma folha de papel, assim não correrá o risco de esquecê-las depois, a gente está querendo acrescentar, adicionar uma informação ou concluir o porquê que é bom anotar. Conclusão, né? Por que é bom anotar? Porque assim eu não vou esquecer novamente depois. Então, nós vamos fazer um X na alternativa correta. Letra B. Reescreva o trecho recuperando a palavra destacada. A que palavra destacada está se referindo? E faça as adaptações necessárias. Então, vamos lá.
O que está destacado aqui em negrito é las, esquecê-las. Assim não correrá o risco de esquecê-las depois. Esquecer o quê? O que esse las representa? As ideias, tá? Então, nós vamos reescrever a frase substituindo las pela palavra que ele representa. Anote todas as ideias que tiverem uma folha de papel, assim não correrá o risco de esquecer as ideias depois. Certo? Atividade 9. Releia o que diz a quarta dica e observe as palavras destacadas. Canais que postam vídeos com regularidade, o que é regularidade? Sempre no mesmo dia e horário, que seguem, né, um padrão, tendem a fazer mais sucesso, pois os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos. Por isso, é legal que você determine dias da semana e horários para publicar as produções. Atividade: pinte as palavras destacadas de acordo com a legenda. Nós vamos pintar de vermelho a palavra que expressa uma relação de conclusão e de azul a palavra que expressa uma relação de explicação, razão ou motivo. Então, observem lá, a gente tem duas palavras destacadas, pois e por isso, certo? Vamos retomar a frase para a gente poder entender. Canais que postam vídeos com regularidade tendem a fazer mais sucesso. Por que eles fazem mais sucesso? Pois, ou porque, os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos. Isso é uma ideia de conclusão ou de explicação? De explicação. Por que os canais que têm regularidade têm mais sucesso? Porque, pela razão, pelo motivo de que os usuários sabem exatamente quando poderão acessar conteúdos novos. Então, o pois, nós vamos pintar de azul. Por isso, é legal que você determine dias da semana e horários para publicar as produções. Por isso quer dizer a conclusão. Por que eu tenho que ter uma regularidade? Por esse motivo que a gente já explicou, né? Conclui-se que se eu quero fazer sucesso com os meus vídeos, eu preciso manter um padrão. Então, por isso aqui está dando a ideia de conclusão. Nós vamos pintar de vermelho. Atividade 10. Releia o que diz a quinta dica e responda as questões. Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances dele se destacar. Assim sendo, procure criar seu próprio conteúdo, sem fazer o que todo mundo já faz. Você sabe o que significa algo original? Pesquisa aí no dicionário, na internet, pelos meios que você tiver e anota o significado da palavra original na letra A. Letra B. A quem a palavra ele está se referindo no trecho? Quanto mais original for o canal, maiores serão as chances de ele se destacar. Ele quem se destacar? Quem que eu quero que se destaque? Quem é ele? O canal, certo?